trazer alguns aspectos relacionados à paixão de Cristo Jesus, tá bom? Onde nós vamos observar aqui, claro que só sobre esse assunto da paixão de Cristo nós teríamos aqui uma série de mensagens que duraria o ano todo, tá bom? Mas eu vou trazer aqui alguns aspectos apenas daquilo que Cristo fez na cruz e o que isso implicou dentro desses aspectos práticos aqui em nossas vidas. Em nossa relação com Deus, em nossa presença diante do Senhor. O primeiro aspecto que eu quero abordar aqui com os irmãos essa noite é relacionado à maldição, tá bom? Maldição. Ninguém gosta de maldição, certo? Até a palavra soa estranho pra gente. Quando nós pensamos numa questão de maldição, até quando se diz isso, né? Quando uma pessoa diz, você é maldito, você está amaldiçoado, a gente chega até a dar um frio na espinha, assim. Poxa, é uma palavra bastante pesada, é uma situação bastante complexa, difícil. E isso, inclusive, é expressado, né, dentro de um contexto da própria palavra, do nosso dia a dia, do mundo de modo geral, como algo ruim em que a pessoa agora vai se encontrar. Inclusive aí ligado a questões de feitiços, encantamentos, a um desejo mal para com a pessoa e que é uma desgraça agora, que a desgraça agora alcance essa pessoa, tá bom? Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos entender aqui que males dos mais diversos serão agora trazidos para essa pessoa amaldiçoada. E quando nós falamos no nosso contexto brasileiro, inclusive, né, isso aqui, não só no contexto de religiões, mas no contexto do dia a dia, isso é bastante pesado, bastante sério. Eu estava, alguns anos atrás, andando de bicicleta, indo ali pela Serra do Japi, estava ali de mountain bike, né, com a galerinha ali, andando, ia lá para Santana do Parnaíba ali, por trás. Eu não sei se os irmãos já foram por ali, na Serra do Japi, pega a estradinha ali, tem um local chamado Macumba. É um lugar ali onde o pessoal faz trabalhos de macumba. Tá bom? E um dos rapazes que estava comigo falou assim, pastor, vamos passar muito rapidinho ali, porque nós vamos passar perto da macumba. Eu falei, macumba? Eu já tinha passado várias vezes por aqui e não tinha reparado que de fato é um monumento ali a trabalhos de candomblé que são realizados e colocados ali. E aquele rapaz estava apavorado, desesperado. Pastor, passa do outro lado da rua, porque aqui é um lugar amaldiçoado. Rapaz, é só passar, não fica tranquilo que nós estamos guardados debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor é maior que qualquer maldição. Eu só estou dando esse exemplo para os irmãos perceberem como esse assunto aqui impacta o coração das pessoas, como isso de fato aqui, mesmo assim, uma pessoa, às vezes irmãos crentes, né? Isso é uma palavra muito forte, porque agora traz a ideia de invocar uma calamidade sobre alguém. Inclusive, objetos tidos como amaldiçoados, né? Uma pessoa, uma roupa, uma situação, né? Então isso tudo traz uma realidade estranha, esse pavor nas pessoas. Se isso é estranho às pessoas, imagina no que se refere à nossa condição diante de Deus como amaldiçoado. Porque é assim que agora o Senhor Jesus, é assim agora que a nossa condição será reportada sem Cristo Jesus. O pecado traz a maldição. Quando Deus amaldiçoa, vem o castigo. Mas Jesus levou a maldição do pecado na cruz. Agora, quem é salvo está livre da maldição. Isso descrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que vai dizer assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. É muito interessante, irmãos, que quando nós olhamos dentro dessa concepção da paixão de Cristo, o Senhor Jesus assume essa condição de amaldiçoado em nosso lugar. Por isso a paixão de Cristo Jesus é algo que nós devemos pensar profundamente
E aqui, essa época do ano é maravilhosa para que a gente possa pensar naquilo. Claro que você vai pensar no sacrifício de Jesus ao longo do ano, mas nesta época do ano isso se torna mais significativo. E eu quero desafiar você a trazer isso ao seu coração. A condição que estava em mim, a maldição que estava sobre mim, a minha condição de amaldiçoado, agora é colocado sobre Cristo Jesus. E isso é bastante forte. Os irmãos precisam lembrar, e uma das coisas que nós precisamos, que eu quero destacar, por exemplo, Sproul, em seu livro Todos Somos Teólogos, né, numa introdução à teologia sistemática, ele vai dizer assim: o tema da maldição é central ao conceito da aliança. Lemos no Antigo Testamento que os israelitas quebraram a aliança, tanto coletiva quanto individualmente. Todos nós somos transgressores da aliança e isso significa que todos estamos sob a maldição. O mundo é maldito, o nosso labor é maldito, a serpente é maldita, o homem é maldito, a mulher é maldita. Estamos todos sob a maldição de Deus. A maldição da bênção, a maldição da aliança não era algum tipo de feitiço ou voodoo. Ser maldito de Deus significava estar excluído de sua presença e bênção. Diferente daqueles conceitos que eu falei no início da mensagem de maldição, que nós pensamos como um voodoo, um trabalho, alguma coisa assim, o conceito de maldito em relação a próprio Deus aqui, onde Jesus carrega para si isso, significa que agora homem e mulher estão excluídos da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos de 14 a 15. Gênesis capítulo 3, versículos de 14 a 15, vai descrever esse contexto. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e do pó da terra comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A serpente agora é maldita. E os irmãos lembram, Satanás entra naquela serpente, tenta a mulher e tem aquele diálogo esquisito, Adão ali perto e aquela situação toda acontecendo, e agora o homem cai diante dessa tentação. A serpente aqui é esse animal utilizado para se fazer isso. Não sei você, mas eu tenho pavor de serpente. Eu não vou com a cara de cobra. Tem gente que gosta de cobra. Né? Tem gente que dorme com a cobra lá, abraça, não sei o quê, que cria. Diz. Eu aqui, ela lá. Eu não pego, eu não passo a mão, eu não vou, não chego perto. Mas não é venenosa. Não tô nem aí, eu não chego perto. Tá bom? E ela tem essa fama, certo? Olha só, um animal. O pecado teve a capacidade agora de atingir um ser da criação de Deus. E agora ele se torna maldito. Não só isso, mas quando nós olhamos para o próprio homem e a mulher, agora no versículo 16, a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Eu não vou entrar aqui em todos os aspectos teológicos dessa declaração, mas significa agora que a relação da mulher para com Deus, a relação agora da mulher para com o seu marido e a relação agora com a mulher em relação aos seus filhos estão prejudicados. Esse é o grande dilema. A maldição do pecado agora corrompeu toda essa harmonia que existia entre a mulher e Deus, entre a mulher e o seu marido, e que haveria entre a mulher e os seus filhos. Você imagina mulheres hoje, você que já deu à luz num parto normal, você imagina ter dado sem dor? Né? Não seria fantástico? Não sei, aí as irmãs que tiveram parto normal, né? Teria sido maravilhoso, você teria uns 20 filhos, sem problema. Teria uns 20. Não dói, né?
Tudo bem que a mulher ainda fala, depois de toda aquela dor, Luiz, ela fala assim, eu faria tudo de novo. E elas falam isso, né? Mas, olha só que fantástico seria essa situação. Mas agora o pecado e essa maldição traz agora essa situação estranha da mulher em relação ao seu marido, da mulher em relação aos seus filhos, da mulher em relação a Deus. Um sofrimento é trazido para ela. Ao homem também é designado aqui uma maldição. Não é ter sogra não, tá bom? Então não tinha sogra aqui. O homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher, comeu do fruto da árvore, do qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do rosto que você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A maldição do homem aqui é mais complicada. Porque a maldição do homem aqui, inclusive, afeta a própria criação. A terra, tudo aquilo que ele poderia ter de harmonia com a criação de Deus, com o jardim, com a natureza, de colher dos frutos do seu trabalho de uma forma mais prazerosa, muito mais tranquila. E aqui a maldição não é o trabalho, tá bom? Alguns vão falar assim, o trabalho é consequência da maldição. Não, não é. Adão já estava trabalhando antes do pecado. Deus trabalhou quando criou o mundo. Então o trabalho é de Deus, tá bom? Ai, pastor, amanhã é segunda-feira, o trabalho é de Deus. Vai com Deus trabalhar amanhã. Amém? Mas o problema é que naquele trabalho temos as implicações dessa maldição. Vai ser mais difícil. Vai ser mais complexo. E aqui o homem vai experimentar isso. Ao homem agora está declarado que por causa dele, a maldição da terra, o suor do seu rosto, isto será agora a sua maldição. Não só isso, mas agora homem e mulher são amaldiçoados naquele capítulo 3 de Gênesis a estarem ausentes da presença de Deus. Eu vou ler do versículo 17, tem aí a parte do versículo 17 a 19 a 24, mas no finalzinho do versículo, lá no 24, Deus diz assim, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins em uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. A maldição que recai agora sobre homem e mulher é estarem ausentes, excluídos da presença de Deus. Por isso, irmãos, ser maldito é ser excluídos, é ser excluído da presença de Deus e bênção de Deus. Eu quero ilustrar aqui uma coisa para a gente, uma coisa mínima, mas que já que já deixa a gente já chateado. Tá bom? Quando algum amigo lá não te coloca no grupo do WhatsApp e te exclui lá do Facebook. Por que esse cara me excluiu das redes sociais? Tem pessoas que nem dormem com isso. Se sente excluído. Por que os amigos fizeram churrasco e não me chamaram? Por que os amigos lá, por que minha família se reuniu no Natal e nem me convidou? A gente se sente já amaldiçoado. Você fica legal com isso? Não. Por que eu postei a foto lá e esses meus amigos não me dão um like? Estou falando desse contexto, né, de mídia social hoje, que nada se compara àquilo que aconteceu aqui diante de Deus. Tá bom? É apenas para a gente trazer esse sentimento para o nosso coração de quando nós falamos dessa rejeição, de estar ausente, de ser excluído diante de outras pessoas, de não poder estar mais perto das pessoas e debaixo dessa bênção, isso é algo muito complicado. E isso afeta o nosso coração. Ninguém quer ser rejeitado. Olha só, e isso afeta, por exemplo, pais que, por exemplo, mandam embora os seus filhos, expulsam seus filhos da sua presença. Eu não quero relação com esses filhos.
Amigos que excluem uns aos outros. Eu estou apenas dando esses exemplos para a gente entender aqui como nós ficamos diante desse sentimento. Se nós ficamos assim, com essas pequenas coisas, o que dirá ser expulso da presença de Deus? O homem não tem mais acesso. Quando o homem chega diante de Deus agora, tenta chegar, existe agora querubins nesse jardim e uma espada flamejante. Você não pode entrar, porque agora na presença de Deus você certamente morrerá. Está numa condição de maldito. Os irmãos, entendendo essa condição deplorável agora em que o homem se encontra, nós vamos entender aqui, a partir desses textos, que essa maldição agora é colocada sobre Jesus. Em Mateus capítulo 27, versículos de 27 a 31, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, o levaram para crucificá-lo. No finalzinho do texto de Mateus, diante de todo esse contexto aqui de zombaria, de agressividade para com Jesus Cristo, os soldados agora retiram Jesus da cidade de Jerusalém para ser crucificado. Jesus é retirado da terra santa, dessa cidade santa, deste local santo, agora para sofrer este castigo. Porque Jesus está sendo rejeitado diante dos homens. Jesus é rejeitado na cidade santa e da presença de um Deus santo. Isso vem de encontro àquilo que ocorria, por exemplo, eu sei que está pequenininho aí, mas eu coloquei apenas o texto para a gente ter essa referência. Em Levíticos capítulo 16, versículo 11, versículos de 15 a 16 e versículos de 20 a 22. Onde agora esse texto vai descrever uma situação onde agora se trazia a oferta da propiciação, onde um novilho era sacrificado, 2 bodes eram trazidos. Um era sacrificado, derramado o sangue daquele novilho, daquele bode, e com o sangue daquele bode era aspergido sobre um segundo bode, e esse bode, então, era levado para o deserto. Expulso de toda a nação. Esse bode agora, com essas características, era levado por esta pessoa longe da cidade, longe do arraial, longe da tribo de Israel, deixado no deserto, porque esse bode estava amaldiçoado. Sobre este bode estavam todos os pecados na nação de Israel. Esse bode não poderia ser consumido, não podia ser tocado. Alguém que, eu achei um bode, eu vou criar esse bode. Não poderia, porque esse bode era maldito. Ele era excluído da presença de Deus, do povo de Deus, das pessoas diante de Deus ali. É muito semelhante com aquilo que ocorreu com Cristo Jesus ao ser retirado da cidade santa e levado agora para este local para o seu sacrifício. Isso, por exemplo, nós vamos observar com as palavras finais de Cristo Jesus, de Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus entendeu neste exato momento que estava sendo excluído, expulso da presença de Deus, debaixo da maldição do pecado.
aquilo que ocorre com Adão e Eva de serem expulsos do jardim do Éden, aquilo que ocorre agora com toda a geração com toda a geração de Adão e Eva, com toda a humanidade agora que foi expulsa da presença de Deus, o Senhor Jesus está experimentando. Agora, irmãos, isso aqui, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus desfrutava de uma santa trindade, de uma santa harmonia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É inacreditável nós observarmos que há agora, neste momento, essa expulsão de Cristo Jesus dessa santa harmonia. É impressionante, porque o próprio Jesus se submete a essa condição de um pecador. Ele traz para si essa maldição. Está entendendo aqui esse aspecto da paixão? Muitas vezes nós olhamos para esse texto e falamos, poxa, mas Deus foi cruel, abandonou Jesus na hora que ele mais precisava? Poxa, mas ele era pai e abandonou o Senhor Jesus? Porque justamente Jesus se coloca na condição de alguém maldito. A exclusão de Jesus é algo que agora traz sobre si essa maldição de Deus. Ele experimenta agora sobre a sua vida. Ele toma sobre si essa maldição. É entregue nas mãos dos gentios. Isso é significativo, porque ele não foi morto com o seu próprio povo, mas agora por meio dos gentios, que eram considerados povos impuros, que habitavam fora do arraial. Não sei se os irmãos assistiram já às Crônicas de Nárnia. Existe uma situação onde Aslan, se eu não me engano, acho que é o segundo filme, Aslan está subindo naquele altar. Tem a cena lá, ele subindo no altar, sozinho. E ali do lado tem várias criaturas, do lado dele tem várias criaturas ali, bestas, hienas, abutres, criaturas estranhas, horrorosas, zombando de Aslan. Até que chega acho que é um minotauro, né, e derruba Aslan, eles cortam a juba do Aslan, e simplesmente tem aquele momento de pavor, porque Aslan foi expulso, ele se colocou nessa situação agora de se retirar de perto das pessoas que ele tanto amava, para sofrer aquele castigo. E quando nós olhamos para claro que aquele filme, o livro, representa muito aqui de perto aquilo que Jesus está vivendo dentro desse contexto de paixão. Ser retirado do seu povo, ser retirado da presença de Deus. Jesus morre, inclusive, fora de Jerusalém. O Gólgota agora é fora dos limites de Jerusalém. E ele tinha se levantado agora para fora do arraial, contado entre os gentios e considerado impuro. E Deus mergulhou o mundo em trevas enquanto Cristo era crucificado, indicando que a luz da presença de Deus se retirara. Por isso, irmãos, traga ao seu coração essa noite, em nome de Jesus Cristo, que quando essa maldição de ser retirado da presença de Deus, da bênção de Deus, que é algo verdadeiro diante da humanidade, isso foi terminada, acabada a partir de Cristo Jesus, porque Ele mesmo viveu isso. Hoje, você está aqui cantando, adorando o Senhor, tendo as suas orações ouvidas, tendo a sua eternidade com Cristo Jesus nos céus garantida, graças a essa maldição que foi quebrada. Amém? Mudou a sua condição. Quando Deus olha para mim, para você agora, nós não somos mais amaldiçoados, mas nós somos abençoados. Quer ser abençoado? Você gosta de ser abençoado? Amém? Acho que não, hein? Eu adoro ser abençoado. E a maior bênção agora é essa relação que foi mudada.
essa maldição que foi quebrada, essa condição que foi retirada. Porque Cristo passou por isso. A implicação dessa maldição retirada agora, diante que tínhamos essa maldição de sermos excluídos da presença de Deus e da bênção de Deus, traz também como consequência uma expulsão da presença dos homens. Precisamos entender que essa relação vertical vai prejudicar a nossa relação horizontal. Por isso, Mateus capítulo 27, versículos de 32 a 36. Nós vamos observar aqui uma cena inusitada. Ao saírem, encontraram um homem, Jesus estava carregando a cruz, encontraram um homem chamado de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. E depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiaram ali. Jesus é levado para fora de Jerusalém para receber essa maldição sobre ele. Ele é afastado agora das pessoas, daquelas pessoas que estavam ali na Cidade Santa para receber essa maldição. Jesus está sendo retirado pelos seus conterrâneos e entregue à morte. É interessante que quando nós olhamos para essa situação de Simão, vendo um homem carregando a cruz, dentro desta agonia vergonhosa, ser obrigado a carregar a cruz no lugar de Jesus. Por isso, irmãos, não se enganem que Simão tenha feito isso de uma forma tenha feito isso de boa vontade. Ele não fez isso de boa vontade. Ele fez isso porque foi obrigado pelo soldado. Porque Jesus, inclusive, estava sozinho. Os discípulos o haviam abandonado. As pessoas que acompanhavam Jesus não estavam mais próximas de Jesus. Ele está sozinho. Ele está sendo objeto agora de escândalo, de escândalo agora diante das pessoas. As pessoas não querem ficar mais perto de Jesus Cristo. A não ser para zombar, a não ser para cuspir, a não ser para xingar Jesus. Por isso não é uma ajuda. E quando nós olhamos aqui, poxa, inclusive deram um pouquinho de água para ele. Não, não deram. Deram uma coisa amarga para o Senhor Jesus. Não houve alguém que o ajudasse neste momento de aflição. Não houve alguém que estivesse ali do lado dele orando, dizendo, Jesus, vai que eu estou orando por você. Não houve isso. Não houve alguém dizendo, olha, Jesus, eu quero carregar a cruz, deixa eu carregar a cruz para você um pouquinho. Olha, vamos limpar um pouco aí o sangue, né? Apesar de ter lá algumas situações assim, não houve esta situação. Porque ele está sendo excluído diante dos homens. Ele é afastado da presença de Deus como consequência da presença dos homens. Isso vai de encontro com o que diz Isaías 53, versículos de 1 a 3. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Jesus não tinha nada neste momento que atraísse a atenção das pessoas para se compadecer, para ajudá-lo, para de alguma forma aqui aliviar o seu sofrimento. A propósito, onde estavam os discípulos neste momento? Lembra de alguns deles que disseram? Eu vou com o Senhor Jesus para essa cruz.
Eu vou beber deste cálice com o Senhor Jesus. Eu estarei com o Senhor Jesus até o fim. E Jesus já tinha alertado, vocês não farão isso. Lembra daquele que dizia que iria com Jesus até o fim? Quando o galo canta pela terceira vez? Não sei quem é. É você que andava com... Não sei, nunca vi. A maldição agora se reflete neste contexto de relacionamentos. De pessoas que diante desta situação não querem agora participar da vergonha. Jesus foi cancelado aqui, usando a palavra do momento. Tá bom? Claro, guardar as devidas proporções aqui. Mas Jesus, se tivesse aí Jesus estivesse nas mídias sociais, Jesus estaria sendo cancelado, sofrendo um linchamento aí virtual. Nenhum amigo. Nossa, mas Jesus tinha 1 milhão de inscritos no Instagram, agora tem 2. Estou só usando esse paralelo aqui dos nossos dias para a gente entender um pouquinho. Que como nós não queremos estar perto de pessoas agora que são uma vergonha. Nós não queremos confraternizar, nós não queremos participar de pessoas que são consideradas agora humilhantes, vergonhosas, amaldiçoadas. E quando nós olhamos para eu acho que eu coloquei aqui o texto do Lucas 23, 26, Simão não carrega a cruz. Porque ama Jesus, mas porque é obrigado. Os discípulos, como nós vimos em Mateus, capítulo 26, versículo 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Senhor Jesus foi assim rejeitado, como sendo considerado indigno dos homens. Naquele momento, os homens diziam, o Senhor é indigno da minha atenção, da minha consideração. O Senhor é indigno de eu estar aqui. O Senhor Jesus, esse Jesus, ele é indigno de receber de mim qualquer consideração, qualquer atenção, porque ele estava sendo amaldiçoado. Jesus torna-se insuportável para as pessoas, tanto que as pessoas o desprezam. Por isso, irmãos, a maldição de ser afastado de Deus desencadeia essa maldição de ser afastado dentre os homens. E aqui nós precisamos fazer aqui uma aplicação para as nossas relações aqui, que são bem difíceis. Concordam comigo? Se existe um desafio para nós em nossos dias, são os relacionamentos. Começando lá em casa, indo para o trabalho, um contexto maior de família, contexto de igreja. Vocês acham que na igreja que é todo mundo amiguinho? Às vezes a gente suporta um ao outro, certo? E a Bíblia manda suportar. A Bíblia manda amar, mas a gente peca, não ama, aí a gente tenta... Vamos fazer, e a gente apela para o suportar, né? Não quer mudar o coraçãozinho duro aqui. Porque é a nossa relação. A relação do mundo está debaixo dessa maldição. Por isso esse mundo agora, simplesmente um homem que agora quer simplesmente mostrar o seu poder, resolve invadir um país. E despeja toneladas de bombas. Não importa quem seja, eu não quero saber. Mas está matando pessoas. Você tem idosas, você tem mulheres, você tem crianças. Não me interessa. Quanto custa esse míssil? 15 milhões de dólares? É isso aí mesmo que vai. Destrói quantos? Isso aqui destrói um quarteirão inteiro. Então manda isso aí mesmo. Tô nem aí com esses caras. Deu para entender? Não importa. Irmãos, eu estou falando isso num contexto de mundo, de guerra, né? E no contexto do nosso dia a dia.
Você é uma bênção no trânsito. Eu sempre uso esse exemplo aqui porque eu não sou uma bênção no trânsito. Por isso que eu tento andar de bicicleta. E às vezes até de bicicleta eu não sou uma bênção. Tá bom? Vai passar, vai cortar minha frente ali pra você ver. Vai dar uma fechada, Jones. Eu já saio orando. Deus, que o comando da polícia militar ali dá uma multa nele, ele capote o carro, que ele vire o carro, pega fogo. Meu coração. Nossa, pastor, é assim? É. Maldito seja esse daí. Me passou, me cortou. Não é assim. Maldito seja esse que não me deu bom dia. Maldito seja esse que não fez aquele favor para mim. E isso agora, essa pessoa morreu no meu coração. Maldito seja esse familiar aqui que, olha, não lembrou de mim, do meu aniversário. Maldito seja. Também não vou lembrar mais dele. Morreu, não estou nem aí, deixa que enterre. Não vou no funeral. Não é assim, irmãos. É assim as relações hoje. As relações agora se tornam insuportáveis, porque estão debaixo dessa maldição. Mas aqui, queridos irmãos, Jesus experimentou isso. Jesus experimentou isso. E o sacrifício de Cristo Jesus agora vem justamente para quebrar essa maldição relacional com Deus e que tem implicações com as pessoas. Pessoas agora que passaram, que diante deste pecado maldito, passam a rejeitar umas às outras, serão redimidas agora por Cristo Jesus e passam agora a amar umas às outras. Tem mudança aqui? Pais que rejeitam os seus filhos por causa do pecado, em Cristo Jesus agora têm a capacidade de serem restaurados e passam agora a amar os seus filhos. Filhos que rejeitam seus pais, em Cristo Jesus têm a capacidade agora de amar, voltar a amar os seus pais. Mães rejeitam filhos? Mães rejeitam os filhos? Não é à toa que o aborto está tão em moda, não é? Já rejeita já quando sabe que está grávida. Desde o ventre. Debaixo dessa maldição. Cônjuge rejeitando um ao outro. Debaixo dessa maldição. Não suporto essa pessoa, vou espancá-la, vou matá-la. E aí a gente vê esse noticiário todos os dias. Porque é uma maldição. Não é um problema apenas de criação. Não é um problema mental, não é um problema social, não será o próximo presidente que vai resolver isso. Irmãos, é em nome de Jesus, eu falei isso para os jovens, se a tua esperança está nessa próxima eleição, desculpa eu te dizer, você precisa rever a tua fé em Cristo Jesus, porque a nossa esperança não repousa sobre governantes. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Queridos, nossa pátria não é neste mundo. Nossa pátria é nos céus. Não se meta nesse conflito, nessa guerra, nessa maldição que vivemos hoje. É do fulano, é do cicrano, é desse ou é daquele. Quer mudar o mundo? Você quer mudar o mundo? Sai todo dia para falar de Jesus e evangelizar as pessoas aí. Porque as pessoas serão transformadas em seu coração, não por causa de uma política social. Façam isso. Porque, irmãos, para encerrar aqui, a paixão de Cristo fala agora, vai nos mostrar que toda essa maldição é quebrada, amém? Isso foi quebrado. 2 Coríntios 5, 18, 21 vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus.
Paulo vai dizer aqui, a maldição foi quebrada. Em Cristo Jesus estamos reconciliados com Deus. E agora esse ministério da reconciliação divina é o nosso ministério. Somos embaixadores. Quando a sua mensagem for de paz, ela precisa passar por Cristo Jesus. Quer ter paz? Está brigado aí, brigou com o síndico? Está brigado com o vizinho lá, que você não suporta? Não é para tacar pedra na casa do vizinho. Não é para pichar o muro do vizinho agora. Quer ter paz com seu vizinho? Lembre-se, meu querido irmão e irmã, temos o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Peça para que Ele traga reconciliação ao seu coração. Faça isso já ao sair daqui hoje. Deus dá ao meu coração essa sabedoria, essa disposição desse ministério de reconciliação. Essa é a mensagem, inclusive, que nós pregamos. Como Paulo vai dizer. Se alguém chegar para você com uma rixa de alguém que está lá brigando com essa pessoa, o seu ministério agora é apresentar Cristo Jesus, que traz paz ao coração dessa pessoa. Não é para botar mais gasolina nesse fogo. Isso mesmo, essa pessoa é assim mesmo. Ela merece isso. Não! Diga, meu filho, olha, eu sei, você tem toda a razão disso, tal, mas Jesus não quer que você viva assim. Se reconcilie com Deus e você vai ter a capacidade de você viver agora como um reconciliado. Em nome de Jesus. Não incentive a briga. Quando eu era moleque, eu brigava na escola. Brigava, Joane, você acredita? E aí tinha aqueles negócios assim, aquela briga marcada lá no final da escola. Marcava a briga, o horário. Quando sair não vão te pegar. E aí, ficava lá, os dois assim, né? E aí juntava a galera. Quem vai dar o primeiro soco? E ficava. Aí tinha um ainda que fazia assim, colocava a mão. Quem for homem, gospe aqui. Aí quem cuspia primeiro, pegava na cara do outro e aí partia pra briga. Era um negócio animal assim. Né? E aí ficava, quem vai dar o primeiro soco? Quem vai dar o primeiro soco? Mas não tinha nenhum filho de Deus para chegar e falar assim, vai para casa, se reconcilia, meu filho, para com isso. Nossa, pastor, Jesus Cristo mudou meu viver. Sabe aquela música? Jesus Cristo mudou meu viver. Vocês não sabem como mudou. Né? Porque lá em Sumaré a coisa era séria assim. Esse é o nosso ministério. Ainda, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Tem paz com Deus, meu irmão. Está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? Você anda meio brigado com Deus? Na minha vida, uma época, eu andei muito brigado com Deus. Eu tinha me convertido, tinha sido batizado, andei um tempo com o Senhor e eu briguei com Deus. E entrei na vida de pecado. Me afastei de Deus. Eu disse, eu vou quebrar o meu relacionamento com Deus. E voltei a um estado de uma condição lá de vida de maldição. E fiquei 4 anos da minha vida sem ter paz com Deus. Meu coração, aquele turbilhão de coisas. Jovem, saía, tinha dinheiro, fazia as coisas que eu queria. E aquilo tudo me dava prazer, alegria, e de repente, quando eu chegava em casa, a paz que aquilo me trazia simplesmente sumia. E o conflito e a tristeza voltavam ao meu coração. Eu não sou muito de expressar sentimentos, certo, linda? Mas os sentimentos que eu sentia naquela situação, eu lembro desses sentimentos até hoje. Tristeza, uma ira, uma agonia, um conflito no meu coração inexplicável. Até que um dia, não tinha mais jeito,
Eu cheguei e fiz uma oração estranha para Deus, assim, né? Me ajoelhei. Olha, eu me ajoelhando. Deus, me perdoe, eu preciso mudar isso. Restaura a minha vida, porque assim não dá mais. E Deus vem. Vamos fazer as pazes. Estou em paz com Deus até hoje. Deu para entender? Tem muita gente afastada dos caminhos do Senhor que está nessa condição aqui. Sem paz com Deus. Vivendo esse conflito. Orem por essas pessoas. Pessoas que conhecem o Evangelho. Jovens que conhecem o Evangelho. Adultos que conhecem o Evangelho. Velhos, idosos que conhecem o Evangelho, mas estão longe do Senhor. E optaram por viver esse conflito, achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Oremos por estas pessoas em nome de Cristo Jesus. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas assim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Esse Cristo Jesus agora nos deu essa oportunidade, na figura desse sumo sacerdote agora, de poder ter livre acesso diante de Deus, coisa que nós não tínhamos. Hoje você está aqui hoje, diante de Deus, na presença de Deus, sem constrangimento, sem medo, sem pavor, por causa de Cristo Jesus. Ao entrar na igreja, eu entro com toda a confiança, porque eu sei que Deus me ama, porque eu sei que eu sou perdoado por Deus, eu sou agraciado por Deus. Ainda, Colossenses capítulo 1, versículos de 20 a 22, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Que fantástico isso. Que fantástico. Essa é a nossa condição. Antes, inimigos, mas agora, reconciliados. Não tem mais culpa, não tem mais acusação, não tem mais justificativas que eu preciso dar, porque Jesus já fez isso, já morreu na cruz. Calvino, nas Institutas de Calvino, ele vai dizer que a força e a maldição do pecado foram mortas em sua carne, quando ele foi dado como vítima sobre quem seria lançado todo o fardo de nossos pecados. Com a sua maldição e execração com o juízo de Deus e a condenação da morte. A maldição foi lançada sobre Cristo Jesus. Nesses dias que antecedem a paixão de Cristo, louve ao Senhor.